Você tem feito da casa de Deus uma casa de comércio? Sua resposta é não. Pode ser que você esteja um pouco enganado. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença. Vamos pegar a palavra de hoje, que está no Evangelho de São João, capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Percebam que aqui Jesus age com força contra os cambistas, contra aqueles que estavam fazendo a venda no templo. Por que essas vendas começaram? Começaram porque para se levar a oferta ao templo, lembre-se que tem que se fazer uma oferta, onde sobre esta oferta vai se colocar o pecado, ou seja, aquele bode expiatório. Aquele que levará a culpa é a oferta que é colocada e é justamente ali oferecida no nosso lugar. Era nós que deveríamos pagar o preço do sangue, mas Deus nos permite que colocamos aquele animal como nós estivéssemos lá. Ele se torna o nosso bode expiatório, a oferta no nosso lugar, como depois o próprio Cristo vai fazer isso por nós, de uma vez por todas. Enfim, era para se levar, e tinha muitas características, entre elas aquela de pureza, que não poderia ter nenhum defeito aquele animal. E como as distâncias tinham que ser percorridas, e você trazer, por exemplo, animais de uma longa distância, ou até um número grande de animais, de acordo com aquilo que era necessário para a expiação, começou a se formar um comércio. Então, em vez da pessoa, vamos dizer assim, cuidar deste animal lá na casa, na propriedade dele, trazer e correr o risco de chegar aqui e o animal, durante o transporte, ficar ferido e assim ser inútil para o oferecimento, juntava-se dinheiro e com o dinheiro se comprava ali perto do templo o que deveria ser ofertado. Então se tornou um comércio onde você compra, se você tem dinheiro, você compra o teu perdão, compra ali a tua oferta. Bom, hoje nós perdemos essa dimensão no sentido do templo. O templo não existe, Ele foi destruído, a tradição judaica, teve que rever todos esses passos. Depois nós temos para nós cristãos toda a dinâmica de que não era mais o templo, mas o próprio templo, a própria presença de Deus estava já no nosso meio. Ele se oferta, se torna como vítima. Então é o próprio Senhor. Depois ele, ao ressuscitar e subir aos céus, ele envia o seu Espírito para que o próprio Espírito habite em nós. E nós então nos tornamos também templos do Espírito. Assim, a nossa relação com Deus se dá também numa interioridade. É como se dissesse que dentro de nós há este lugar do templo do Espírito. E aqui nós fazemos as nossas ofertas. Ofertamos a Deus a nossa vida, a nossa oração, oferecemos a Ele. Porém, muitas vezes a nossa oferta é em título de comércio. Por quê? Eu faço
isso para o Senhor, e o Senhor não está me fazendo nada por mim, Senhor. Né? São expressões que a gente vai ouvir. Ou seja, o Senhor não me pagou, o Senhor não fez a troca. Olha, Senhor, eu assumi a coordenação de algo, então eu mereço isso, merece. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Comércio com o nosso serviço. Eu sirvo a Deus de um modo e eu, por servir, sou merecedor de outro. E começam a barganhar, e as barganhas podem ir para nível de oração, né? Eu faço uma novena e você tem que me dar isso. Eu faço aquele outro caminho de oração, faço uma quarentena, faço um cerco de Jericó, e o Senhor precisa me dar. E tem pessoas que ficam chateadas e com raiva quando não recebem algo. E o que mais caracteriza que isso é um comércio? É que não tendo necessidade de nenhuma troca com o Senhor, não aparece. Faz a novena quando? Só quando precisa. Faz o cerco de Jericó? Só quando precisa. Depois não vai na missa, nem aparece no domingo, nem faz nenhum tipo de preceito, não busca confissão. Por quê? Porque é um comércio com Deus. E da próxima vez que eu precisar de algum produto, como eu preciso de um produto numa padaria, no supermercado, eu vou lá e adquiro aquele produto. Quando não tenho necessidade, não apareço lá no supermercado, nem na padaria, não preciso daquele produto. Então Deus se tornou um produto da onde se recebe as coisas. Percebe aqui a delicadeza das coisas? Tem gente que faz isso de uma forma muito explícita, como eu disse, só aparece na igreja no cerco, só aparece na igreja quando tem aquela novena, quando tem aquela questão do padroeiro, fora isso não aparece. E geral foi lá para pedir alguma coisa. Outras, às vezes, é mais sutil, faz as coisas para Deus, mas fica chateado quando as coisas não acontecem como gostaria. Não vai embora, continua frequentando, mas fica com aquele remorso do que Deus não ofereceu, do que Deus não fez. Continua fazendo. Não é como aquele que só vem quando está na novena, só quando está com pedido. Ele continua fazendo, mas ao mesmo tempo fica chateado por aquilo que não recebeu. Vai percebendo esses movimentos dentro de você e não faça do templo do Espírito dentro de nós uma casa de comércio com Deus. Seja generoso, porque Deus é generoso. Ore ao Senhor, porque deseja a unidade com Ele. Busque isso e tudo mais será acrescentado, mas não busque a Deus por aquilo que Ele te dá, mas busque a Deus por aquilo que Ele é. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.